paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 12 de 2 Reis, Joás começou bem seu reinado, influenciado por Joiada, o sacerdote que o guiou no caminho do Senhor. Empenhou-se na reparação do templo, organizando a coleta e o uso fiel do dinheiro sagrado. Porém, com o tempo, enfraqueceu-se espiritualmente e politicamente, chegando a entregar os tesouros do templo ao rei da Síria. Acabou assassinado por conspiração, um fim trágico para um rei que havia começado tão promissoriamente. Um bom começo na fé precisa ser sustentado por fidelidade e conversão contínua. A influência de bons conselheiros como Joiada é fundamental, mas é preciso cultivar uma fé pessoal, madura e constante. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 12. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Geu e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Bersabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Todavia não destruiu os lugares altos e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joás disse ao sacerdote: todo o dinheiro consagrado que for trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado, e o que provir do resgate das pessoas, após avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um receba dos seus clientes, e empregue-no na reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhe: por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou junto do altar, à direita da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha um escriba do rei com o sumo sacerdote e recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor, que com ele pagavam os carpinteiros e operários que trabalhavam nas reparações, bem como os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessárias às reparações, e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílios algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros, que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro de sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, rei de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, mandou tudo isso a Azael, rei da Síria, o qual desistiu de sua campanha contra Jerusalém. O restante da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-Melo, no declive de Sela. Josacá, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somé, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amacia sucedeu-lhe no trono.
No capítulo 13, veremos a morte de Eliseu. Jeocás e Joás, reis de Israel, continuam no caminho do pecado, seguindo os passos de Jeroboão, que afastara Israel do verdadeiro culto. Ainda assim, Deus escuta o clamor do povo oprimido, mostrando sua misericórdia, mesmo quando Israel não se converte plenamente. A morte de Eliseu encerra uma era profética. Mesmo morto, seu corpo realiza um milagre, mostrando que o poder de Deus ultrapassa a morte. A profecia sobre as flechas revela que a fé incompleta limita as vitórias. Joás parou cedo demais, e isso impediu uma vitória total sobre a Síria. O capítulo reforça que Deus é fiel à sua aliança, mesmo com um povo inconstante. 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Geu, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, e não se desviou deles. Por isso a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Azael, durante todo esse período. Mas Joacás rogou ao Senhor, e este, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu, e mandou aos israelitas um salvador. Libertos do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar nas suas tendas. Entretanto, não se apartaram dos pecados, as quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-los. E até mesmo o ídolo de Aserá ficou de pé em Samaria. Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás como exército 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria lhe tinha aniquilado o resto e reduzido a pó que se calça aos pés. O restante da história de Joacás, seus atos e grandes feitos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe no trono. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou durante 16 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amacias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: traze-me um arco e flecha. Joás trouxe-lhe um arco e flecha. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a tua mão no arco. E quando ele o empunhou, Eliseu pôs suas mãos nas do rei, dizendo: abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afeque até exterminá-los. E ajuntou: toma as flechas. Joás tomou-as, fere a terra. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterá 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar o homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Azael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante toda a vida de Joacás. Mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles. Deu-lhe de novo a sua graça por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face. Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás,
retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia arrebatado ao seu pai. Joás bateu 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Nesse trecho do capítulo 14 de 2 Reis, vai nos mostrar a complexidade do reinado de Amazias. Ele começa bem, confiando em Deus para a vitória, mas erra ao poupar inimigos que deveriam ser eliminados, o que traz o castigo divino e a derrota. Amazias enfrenta a arrogância de provocar Jeroboão, o que leva a uma guerra desastrosa para Judá, evidenciando como a desobediência e orgulho geram consequências graves. Jeroboão II é rei por muitos anos, mas mantém o povo no pecado, rejeitando os profetas enviados por Deus, o que aponta para a necessidade constante de conversão e escuta da palavra divina. O texto ressalta o ciclo da fidelidade e infidelidade dos reis, mostrando que o sucesso militar e político não basta, o essencial é a fidelidade a Deus. 2 Reis, capítulo 14, dos versículos 1 ao 22. No 2º ano do reino de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amacias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas nem tanto como seu antepassado Davi. Seguiu todas as pisadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram, e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou seu reinado, mandou matar todos seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu este mandamento: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amacias derrotou os edomitas no Vale do Sal, matando-lhe 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Jecetel, nome que conserva até o dia de hoje. Amacias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Gel, rei de Israel, para dizer-lhe: vem e nos veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amacias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Porque bateste os edomitas, o teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Porque queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te tu e Judá contigo? Mas Amacias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho e encontraram-se ele e Amacias, rei de Judá, em Bet-Same, cidade de Joá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amacias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real e voltou para Samaria, levando reféns. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amacias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amacias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amacias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém, Amacias fugiu para Laques, mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém, em cima de cavalos, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e o proclamou rei, em lugar de seu pai Amacias. Ele reconstruiu Elate e restituiu ao domínio de Judá, depois que o rei adormecera com seus pais. Esse capítulo 17 de João é uma das orações mais profundas de Jesus, revelando sua unidade com o Pai, sua missão de salvação e revelação da verdade,
sua intercessão pelos apóstolos e por todos os que crerão nele ao longo da história, o desejo ardente de unidade entre os discípulos como reflexo da Trindade e, por fim, o amor eterno do Pai por todos os que pertencem a Cristo. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os destes a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como amastes a mim. Pai, quero que, onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que sejam a minha glória, que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este sabe que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. No trecho do Salmo de hoje, Deus dá ao seu povo um sinal visível, sua palavra, sua presença, para reunir os fiéis e conduzi-los na justiça. O salmista pede que Deus haja com poder e fidelidade, por amor aos seus amigos, os justos. Ele declara domínio sobre as tribos de Israel como um rei que governa com autoridade. Cada território é símbolo de sua posse legítima. Esse trecho é uma reafirmação da fidelidade de Deus à sua aliança, mesmo em meio a provações. Ele lembra que, por mais fragmentado que o povo esteja, Deus permanece rei soberano sobre tudo. Salmo 60, dos versículos 6 ao 9. Pois vós, ó meu Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dá-lhe por salvaguarda a vossa graça e fidelidade. Assim cantarei sempre o vosso nome e comprarei todos os dias os meus votos. No trecho de sabedoria, apresento a mentalidade dos ímpios que não creem na eternidade nem no juízo divino. Para eles, a vida é curta e deve ser aproveitada sem limite. Uma busca desenfreada por prazer e satisfação imediata.
A atitude descrita aqui contrasta com a sabedoria divina, que convida à moderação, à esperança e à eternidade. Esses versículos denunciam o hedonismo e o egoísmo como o caminho do erro, preparando o contraste com o justo, que será caluniado por viver de modo virtuoso, que nós vamos ver nos versículos seguintes. Sabedoria, capítulo 2, dos versículos 6 ao 9. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem, vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte à nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, está a nossa sorte. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.